bendecidos con toda bendición. Saudações a todos os nossos fiéis fazedores da lei, os que praticam a verdade e se aproximaram da luz, para que se veja claramente que fizeram suas obras em obediência a Deus. Que lindo, aleluia! Que notícia mais formosa! A que nos compartilhou seu irmão Rafael Damaris, sobre o dono da emissora Cima, o senhor Lince Castillo e sua esposa, que me agradeceram por ter usado sua emissora para que os demais ouvissem essa palavra de verdade que traz gozo e paz. Digo a Lince e sua esposa, que agora são minhas ovelhas e meus filhos, que estou agradecida a eles em ser dóceis à voz de seu Senhor, e por ser humildes em ter recebido com tanto amor seus irmãos, os santos anjos, César Laila e Luiz Maribel, que com tanta diligência e amor investiram para que esse evangelho eterno chegue aos demais. Graças, filhos fiéis e a Lince e sua esposa, bem-vindos à vida eterna. Aleluia! No tema de hoje, os sinais antes do fim, vamos compartilhar evidências contundentes sobre o fim que se menciona na Bíblia. O sistema religioso pensa que quando Cristo entregar o reino a Deus Pai, será para deixar o planeta Terra desolado e ir para um lugar no céu bem lindo e místico. Hoje vou te levar à verdade sobre esse fim e os sinais que vocês verão quando este fim estiver próximo. Comecemos lendo o que Cristo diz sobre os sinais antes do fim, em Mateus 24, do 1 em diante. Quando Jesus saía do templo, seus discípulos lhe mostraram os diversos edifícios do templo. Nesses versículos, esses edifícios são figuras da mente do homem terrenal, ou seja, o lugar santo, que é a primeira parte do tabernáculo, que figurativamente é o velho pacto, ou o que se edificou na anterior dispensação. Agora, por trás desse véu está a parte do tabernáculo, chamado o lugar santíssimo, que é onde nós estamos com Melquisedeque. Se lembram quando o véu do templo se rasgou em dois, de cima a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram? Ao entrar nessa nova dispensação, é que esse véu se rasgou, já que era o que dividia as duas dispensações. O regime velho da letra, onde estávamos até 18 de novembro de 2013, e o regime novo do Espírito, onde estamos agora com Cristo Lisbeth. Porém, ele lhes respondeu: Vêm todos esses edifícios? Lhes digo a verdade, serão demolidos por completo. Não ficará uma só pedra sobre outra. Isso significa que destruirei esse templo completamente e começarei de novo, quando estabelecer o borrão e conta nova. Sempre devemos lembrar que Deus é Espírito, e quando fala, não pode pensar em um edifício de cimento, senão na mente do homem, que é onde mora Deus. Por isso diz na carta aos Efésios 4, do 22 ao 24. Quanto à vida que antes levavam, lhes foi ensinado que deviam despir-se da roupagem da velha natureza, a qual está corrompida pelos desejos enganosos, ser renovados na atitude de sua mente e colocar a roupagem da nova natureza, criada à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. A isso se refere Cristo, quando diz que esses edifícios seriam demolidos por completo. Claro, porque para você poder ser a imagem e semelhança de Deus, Melquisedeque Lisbeth, tem que nascer de novo. Se vê a letra, vai pensar como Nicodemos, que não entendeu isso? Vejamos essa conversa entre ele e Cristo, em João 3, do 1 ao 6. Havia entre os fariseus um líder dos judeus chamado Nicodemos. Este foi de noite visitar Jesus. Rabi, lhe disse, sabemos que és um mestre, que veio de parte de Deus, porque ninguém poderia fazer os sinais que tu fazes se Deus não estivesse com ele. Em verdade te asseguro que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, disse Jesus. Como pode alguém nascer de novo, sendo já velho? Perguntou Nicodemos. Acaso pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e voltar a nascer? Eu te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, respondeu Jesus. O que nasce do corpo é corpo, o que nasce do Espírito é Espírito. Lhes digo que as virgens insensatas e todo aquele que não nascer de novo
não poderá entrar no reino de Deus? Todo ser humano que quer estar no lugar santíssimo, onde Deus faz morada, tem que aceitar o borrão e conta nova que eu ofereço e assim derrubar esse velho homem que está corrompido e jamais olhar para trás para a velha maneira de viver. Por isso nem todos podem entrar pela porta estreita, porque preferem estar nas trevas, nos deleites de curta duração, ou seja, na morte, ao invés de querer andar na luz para achar vida eterna. Em Apocalipse, Cristo diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Isso nos indica que eu sou o princípio onde começa toda a criação de Deus e o fim desse corpo pecaminoso carnal. Agora sigamos no versículo 3 de Mateus 24. Mais tarde, Jesus se sentou no Monte das Oliveiras. Em outro tema, vou lhes mostrar quem são as oliveiras. Seus discípulos se aproximaram em particular e lhe disseram: Dize-nos, quando acontecerá tudo isso? Que sinal marcará teu regresso e o fim do mundo? Jesus lhes disse: Não deixem que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e afirmarão: Eu sou o Messias, e enganarão a muitos. Eu quero que saibam que esses muitos que vêm em meu nome afirmando que são o enviado por Deus, são todos os chamados pastores no mundo, que pregam sobre Cristo. A frase "Eu sou o Messias" é figura dos que dizem ser os enviados por Deus. Você os escuta dizendo: Eu hoje trago palavra de Deus. O Senhor me falou. E quando terminam de falar mentiras porque Deus não os enviou, dizem: Até aqui nos trouxe o Senhor. Mentirosos, enganadores! Deus não os enviou. Só um é enviado por Deus e é sua esposa, o Cristo, que tem como nome Lisbete. E Cristo é a única que pode enviar alguém ao mundo, como faço hoje com vocês, meus fiéis discípulos. Você acha que vamos enviar a homens infiéis, ventrudos e altivos ao mundo, para pregar e reunir nossas ovelhas? Jamais! Deus só envia homens humildes, de coração limpo e puro, que sabem amar como Deus ama. Só Cristo e seus santos anjos podem falar e todos os demais têm que calar a boca e nos escutar. Vocês são os únicos enviados para salvar o mundo. Ouvirão de guerras e de ameaças de guerras, mas não se deixem levar pelo pânico. É verdade, essas coisas devem acontecer, mas o fim não virá imediatamente depois. Essas guerras e ameaças de guerras é a batalha no Armagedon, onde pelejamos contra o inimigo. Mas essa guerra foi uma guerra de amor e de verdade, já que com o amor e a verdade é que vencemos o irmão mais velho, a mente carnal. Notem como diz, mas o fim não virá imediatamente depois, que é exatamente o que vivemos. A guerra veio no princípio, assim que entramos nessa dispensação, e ainda falta terminar os 3 dias para poder ver o fim. Para a audiência nova, essas guerras e ameaças de guerras não são as que vemos ao redor do mundo entre países. A Bíblia foi escrita para os espirituais, e não para os homens carnais que não entendem as coisas do Espírito. Uma nação entrará em guerra contra outra, e um reino contra outro reino. Haverá fome e terremotos em muitas partes do mundo. Nação contra nação e reino contra reino. Tudo é na mente do homem. Quando as pessoas veem que diz guerra, imediatamente pensam em bombas atômicas e metralhadoras. Mas as armas de nossa milícia não são carnais. A nossa guerra é a que diz na segunda carta aos Coríntios, 10, do 3 ao 5. Somos humanos, mas não lutamos como fazem os humanos. Usamos as armas poderosas de Deus, não as do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e para destruir argumentos falsos. Destruímos todo obstáculo de arrogância que impede que as pessoas conheçam a Deus. Capturamos os pensamentos rebeldes e ensinamos as pessoas a obedecer a Cristo. Agora, também no versículo 7 de Mateus 24, lemos que haverá fome. E está se referindo à fome espiritual, porque não comerão do pão de vida, que é Cristo Lisbete. Isso é para que vejam como se cumpre tudo o que está escrito na Bíblia sobre o povo de Deus e os desobedientes. Nos versículos que vamos ler agora, vão ver como as virgens insensatas e os demais
Falam e falarão assim de Deus e de vocês, nossos profetas, em Jeremias 5, do 11 ao 19. Os povos de Israel e Judá estão cheios de traição contra mim, diz o Senhor. Mentiram sobre o Senhor e disseram: Ele não nos molestará, nenhum desastre virá sobre nós. Não haverá guerra nem fome. Todos os profetas de Deus são pura falação. Na realidade, não falam da parte dele. Que caiam sobre eles mesmos suas pregações de desastre. Para as virgens insensatas, o Deus delas é Baal. Figura de não crer em Deus como Espírito e regressar ao véu de Deus depois que Deus sai de seu corpo humano. Eles pensam que o que falamos é pura falação, mas veja como Deus lhes diz o que virá sobre eles. Portanto, isto diz o Senhor Deus dos exércitos celestiais. Porquanto meu povo fala desta maneira, minhas mensagens sairão da tua boca como chamas de fogo e queimarão ao povo como se fosse lenha. Ó Israel, trarei uma nação longínqua contra ti, diz o Senhor. É uma nação poderosa, uma nação antiga, um povo cujo idioma desconheces, cuja forma de falar não entendes. Suas armas são mortíferas, seus guerreiros poderosos. Devorarão a comida de tua colheita, devorarão a teus filhos e filhas, devorarão teus rebanhos e manadas, devorarão tuas uvas e tuas figueiras, e destruirão tuas cidades fortificadas que consideras tão seguras. Contudo, ainda nesses dias não te destruirei por completo, diz o Senhor. E quando teu povo perguntar, por que o Senhor nosso Deus nos fez tudo isso? Deves responder, vocês o rejeitaram e se entregaram a deuses estrangeiros em sua própria terra. Agora servirão a estrangeiros em uma terra que não pertence a vocês. Essas são as guerras e a fome que está sobre os desobedientes que não querem escutar as palavras dos profetas de Deus. Também no versículo 7 de Mateus 24 diz: E terremotos em muitas partes do mundo. Espiritualmente, esses terremotos são os que aconteceram ao homem terrenal quando o véu se rasgou, sinal de que estamos nos tempos do fim? Veja o que diz em Mateus 27:51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de cima a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. Os que são guiados pelo Espírito de Deus entendem todas as palavras que eu lhes falo. Por isso diz em João 16:13, Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por sua própria conta, mas dirá só o que ouvir e lhes anunciará as coisas que estão por vir. Eu lhes trago revelações, e para os que não nasceram de novo é um idioma desconhecido, e não entendem nossa forma de falar, já que vem de Deus e só os que são de Deus entendem. Por isso você vê tantas vezes na Bíblia onde diz, o que tiver ouvidos para ouvir, que escute e entenda, é porque só os entendidos compreenderão. Voltemos a Mateus 24, versículo 8 em diante. No entanto, tudo isso é só o começo das dores de parto. Logo virão mais. Então os arrastarão, os perseguirão e os matarão. Em todo o mundo os odiarão por serem meus seguidores. Isso é figura do que a mente carnal fez com todos os que se apartam de mim. Todo mundo carnal os odiarão por ser meus seguidores. Não é todo ser humano no planeta, senão todo mundo dos que rechaçaram a luz, o Espírito de verdade, são os do mundo da carne. O próximo versículo confirma isso. Muitos se apartarão de mim, trairão uns aos outros e se odiarão. Aparecerão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Abundará o pecado por todas as partes, e o amor de muitos se esfriará. Hoje que está presente a lei, é que o pecado abunda nos homens, e por causa destes pecadores, o amor de muitos se esfriará. Já vimos? Mas o que se mantiver firme até o fim será salvo. Lembrem-se que estamos vivendo dias da fé de Cristo Lisbeth, e os que são de minha fé chamam as coisas que não são como se fossem. Por isso nós, com certeza e convicção, dizemos que estamos ressuscitados e transformados. E é porque sabemos que vem um tempo
onde o mundo verá essa ressurreição e transformação. Eles todos, com seus joelhos dobrados, dirão que eu sou o Senhor, Melquisedeque Lisbete, o único Deus Criador dos céus e da terra, e que trago justiça e paz a todo o que tiver sede e fome de vida eterna. Isso verão. E se pregará a boa notícia sobre o reino por todo o mundo, de maneira que todas as nações a ouvirão, e então virá o fim. Chegará o dia quando verão o que falou o profeta Daniel, o objeto sacrílego que causa profanação, em pé no lugar santo. Leitor, preste atenção. O que tenha ouvido para ouvir, ouça. Então os que estiverem na Judeia fugirão para as colinas. Aquele que estiver no telhado não desça a casa para empacotar. A pessoa que estiver no campo não regresse nem para buscar um abrigo. Nesses versículos podemos ver como diz aos que estão embaixo: fujam para as colinas, para as alturas, e os que estão no telhado não desçam para buscar nada, e os do campo não regressem nem para buscar abrigo. Em outras palavras, se está se pregando a boa notícia sobre o reino por todo o mundo e se cumpre a abominação desoladora no lugar santo, que é a mente desse homem terrenal, Satanás, viram isso? Isso não podem negar. Não devem se mover para nenhuma parte. No entanto, isso foi o que vimos em todas as virgens insensatas. Se moveram de seu lugar. Nós ficamos tranquilos, esperando novas instruções por parte de Deus. E assim mesmo aconteceu. Aqui é onde todos devem estar. E se está aqui, não pode te mover para nada. Digo, se é que és um amador da luz e da verdade, e creu no único Deus que cumpre. Que terríveis serão esses dias para as mulheres grávidas e para as mães que amamentam. Isso é figura dos que não estão presos a Cristo Lisbete, a videira verdadeira, e de quem multiplica filhos carnais. Como lemos anteriormente, o que nasce do corpo é corpo, o que nasce do espírito é espírito. Quando Cristo Maria ia para a cruz do Calvário, as mulheres que a seguiam choravam desconsoladas. Mas veja o que ela lhes disse, em Lucas 23, do 28 ao 31. Então Jesus voltou e lhes disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês e por seus filhos. Dando a entender, se mataram a mim, a que traz a salvação ao mundo, não chorem por mim, senão por vocês e por seus filhos, que seguirão escravos da mente carnal e morrerão. Prova que mostra como sua morte na cruz não foi uma boa coisa, porque se fosse, teria dito: não chore, porque depois de minha morte será salvo, e não foi assim. Pois virão dias em que dirão: felizes as mulheres que não têm filhos, os ventres que não deram à luz, e os peitos que não amamentaram. Suplicarão aos montes: caiam sobre nós, e rogarão para as colinas: enterre-nos. Pois se essas coisas acontecem quando a árvore está verde, o que acontecerá quando estiver seca? Em outras palavras, se enquanto Cristo está na terra tratando de salvar os homens, fazem isso, imaginem o que farão sem essa luz do mundo entre eles. Na mente do homem há muitas trevas e necessita dessa sabedoria para a justificação, santificação e redenção. Continuemos em Mateus 24, versículo 20 em diante. E orem para que a fuga não seja no inverno ou em dia de descanso. Aqui ela está dizendo que não seja num tempo onde os homens não queiram trabalhar para ganhar a vida eterna, já que no inverno e no dia de descanso eles não trabalham. Bom, assim estão as virgens insensatas, não querem trabalhar para ganhar a vida eterna, nem para que o resto do mundo também a adquira, quando Cristo diz claramente, em João 5,17, meu Pai ainda hoje está trabalhando e eu também trabalho. Somos como essa mulher virtuosa que se preparou bem, para que quando chegar o inverno, não tema por sua família, porque todos têm roupas que protegem. Aleluia! Por isso Cristo Maria dizia a esses hipócritas fariseus e aos que conheciam a lei, que se molestavam quando ela curava no sábado, dia de repouso. Diz em Lucas 14, do 3 ao 6, Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei religiosa: permite ou não a lei curar as pessoas no dia do descanso?
Como eles se negaram a responder, Jesus tocou no homem enfermo, o curou e o despediu. Depois se dirigiu a eles e disse: Quem de vocês não trabalha no dia do descanso? Se teu filho ou teu boi cair em um poço, por acaso não corres para tirá-lo? E mais uma vez eles não puderam responder. As virgens insensatas estão como essas pessoas que não querem fazer nada? Quanto mal vão passar as virgens insensatas que não se prepararam nesses 3 anos? Só nós, os que nos preparamos, trabalhando ainda no dia de repouso, sempre estaremos bem. O que vão dizer a Deus, as virgens insensatas, quando lhes pedir conta? Versículo 21 de Mateus 24. Pois haverá mais angústia que em qualquer outro momento, desde o princípio do mundo. E jamais haverá uma angústia tão grande. O que vem para todo insensato, que não quiser essa salvação tão grande, será muito mal. E se estamos te advertindo, não seja teimoso em rechaçar isso, porque depois vai ser muito tarde. De fato, a menos que se abrevie esse tempo de calamidade, nenhuma só pessoa sobreviverá, mas se encurtará pelo bem dos eleitos de Deus. Sim, se encurtou, porque se compara 3 anos a 40, é uma grande diferença, aleluia! Então, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Messias, ou ali está, não creiam. Pois se levantarão falsos messias e falsos profetas, e realizarão grandes sinais e milagres para enganar, se possível, até os eleitos de Deus. Vejam que lhes adverti isso de antemão. No tema Não endureçais vossos corações, estava advertindo que haveriam muitos que sim iam endurecer os corações. Os que endureceram seu coração se apartaram de mim e não deixaram que minhas ovelhas vissem esse vídeo de exortação e amor. Já vimos que muitos dos sinais que lemos se cumpriram, mas ainda falta que se cumpram ainda mais até o fim. Agora vejamos o que diz sobre esse fim, quando eu entregar o reino ao meu esposo Melquisedeque, na primeira carta aos Coríntios, 15, do 20 ao 28. O fato é que Cristo foi levantado dentre os mortos, como primícias dos que morreram. Primeiro que tudo, isso não pode ser algo físico, já que antes de Cristo morreram milhões de pessoas. Isso é no sentido espiritual, como vivemos hoje, onde eu fui a primeira entre vocês, os mortos, em ser levantada como homem espiritual. Visto que já que a morte veio por meio de um homem, também por meio de um homem vem a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, também em Cristo todos voltarão a viver, mas cada um em sua devida ordem. Cristo, as primícias, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. É importante entender o que isso significa, porque senão vai pensar que está se referindo a uma ordem como essa. Cristo, há 2000 anos, as primícias, milhares de anos depois, os que morreram desde esse tempo e logo os que são de Cristo em sua vinda em outros milhares de anos. Nada a ver. Isso é um evento que toma lugar no mesmo tempo e época. Cristo está junto às suas primícias e também os que são de Cristo nesse mesmo tempo de sua vinda. Eu sou Cristo e agora mesmo as primícias são meus filhos, que estão presos à videira verdadeira. Esses ramos que dão muito fruto. E os que são meus em minha vinda é todo ser humano que se prenderá a mim. Agora que Cristo está manifestado é que isso se cumpre. Veja como segue dizendo. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de destruir todo domínio, autoridade e poder. Outra evidência que indica que não foi o Cristo de 2000 anos atrás, já que não entregou nenhum reino ao Deus e Pai, nem tampouco destruiu todo domínio, toda autoridade e potência. Lembrem-se que Cristo viria destruir ao que tinha o domínio, autoridade e potência, ou seja, o poder da morte. A esse é que Cristo veio destruir e não conseguiu há 2000 anos. Porque é necessário que Cristo reine, até por todos seus inimigos debaixo de seus pés. Quando alguém reina, quer dizer que está dominando ou prevalecendo sobre algo, e nesse caso, seus inimigos. E se é necessário que reine, ou seja, que não pode deixar de acontecer, então Cristo tem que estar presente em um corpo humano, reinando em sua mente,
sobre todo o inimigo que se levantar para humilhá-la. E isso leva aos 3 dias de sua morte e ressurreição, que são figura dos 3 anos nos quais hoje Cristo Lisbeth está reinando até pôr todos os meus inimigos debaixo de meus pés. E isso significa que não importa tudo o que venha à minha mente ou meu corpo, eu domino tudo isso para que não me mate. Lembrem-se que Cristo é tentado em tudo, igual a vocês, como dizem Hebreus 4,15. Nosso sumo sacerdote compreende nossas debilidades, porque enfrentou todas e cada uma das provas que nós enfrentamos. No entanto, ele nunca pecou. Tudo isso está escrito para quando vocês forem ao mundo, para que possam falar como testemunhas fiéis sobre a morte e ressurreição de Cristo, que está reinando no coração da terra. Só aí é que tudo isso terá sentido para os que não entendem. Quando aconteceu tudo isso? Bem-aventurados os que chegarem nesses 3 anos formosos que vivemos. Que lindo é poder demonstrar fidelidade ao seu cônjuge, que ele ou ela estejam tão seguros de ti, que vivem uma vida em paz e repouso. Assim nós vivemos com nossos cônjuges, e também nos deu o enorme privilégio de demonstrar a Deus mesmo fidelidade, e isso tem recompensas muito grandes. A Bíblia foi escrita para os últimos tempos, e se você entende o momento em que está vivendo, então vai compreender com clareza todo o escrito e vai poder explicar aos demais, e assim eles poderão entender o que significa Cristo, as primícias e os que são de Cristo em sua vinda. O último inimigo que será destruído é a morte, pois Deus submeteu tudo ao seu domínio. Ao dizer que tudo foi submetido ao seu domínio, fica claro que não se inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. E quando tudo lhe seja submetido, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu tudo, para que Deus seja tudo em todos. Isso levaria 3 anos para alcançar, já que tínhamos que batalhar no Armagedon, vencer a Babilônia, a grande rameira. Tinha que se manifestar o homem iníquo, o homem de pecado. Ir resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel e também os discípulos de Cristo teriam que ser enviados ao mundo para reunir as ovelhas do outro redil. Tudo isso teria que se cumprir, mas em 3 dias, literalmente, não é possível. Nesses 3 anos, sim, estamos vendo se cumprir. E isso nos diz que estamos vendo os sinais antes de se cumprir o fim. Logo, quando o rei Melquisedeque, seu Deus Pai, meu esposo fiel, se manifestar, vai dar testemunho de tudo o que eu disse. Deus é fiel e decretou 3 anos para que isso se cumprisse. Graças ao nosso rei, que os dias foram encurtados por amor aos nossos filhos. Amém, aleluia. Peçam por seus irmãos perdidos e pelos que estão no outro redil, para que cheguem rápido e assim não tenham que padecer mais. Logo, os presidentes e todas as autoridades se submeterão a este governo poderoso. Escrito está, e veremos se cumprir. Já estamos entrando nas redes de rádio e televisão. Também seria bom que escrevessem e enviassem os folhetos a todos os líderes do governo em seu país. Graças por ser dóceis à voz de Deus na terra. E sigam adiante firmes nesses 3 anos, porque temos uma eternidade para viver juntos com Deus Melquisedeque Lisbeth, em justiça e paz. O que está contra nós está contra fazer o bem, porque em meu reino só há transparência e amor verdadeiro, que te diz a verdade para te ajudar e não para te condenar. Eu não poderia viver eternamente com uma pessoa que me oculte coisas ou que eu não possa dizer a verdade. Ninguém pode viver assim e muito menos viver assim eternamente. Só aqui se vive a verdade. E não deixem que nada os mova de sua maneira de pensar. Vocês são valentes e não olham para os lados, mas sim seu olhar está firme em seu Deus Melquisedeque Lisbeth, o que cumpre tudo o que promete. Os amamos eternamente e nos vemos em breve.